Bom, boa noite pessoal, nós somos do grupo 4 da aula de prótese, órtese e tecnologia assistiva. Nós vamos passar as informações referente ao nosso caso clínico que nós recebemos aí da professora Surama, tá? Então vamos iniciar. Bom, nosso caso clínico. DC é um homem de 25 anos, ele teve uma lesão completa na medula espinhal a nível de T12, quando teve um acidente, perdeu o controle de sua motocicleta e bateu contra uma árvore. Sofreu uma lesão, uma fusão vertebral e permaneceu em coma durante 2 semanas. Quando ele recuperou a consciência, notou que não tinha nenhuma sensibilidade e nem movimentos abaixo da virilha. Tá? Esse paciente estava cursando o 2º ano de administração de empresas antes do acidente, mas ele hoje diz que não voltará e que preferia ter morrido no acidente. Então a gente vê já de primeiro momento que além da lesão, que foi o trauma que ele teve por conta do acidente, esse paciente ele também teve lesão na sua vida diária. Então ele fazia faculdade de administração de empresas. Por conta do acidente, que ele perdeu o movimento abaixo de T12, que é das pernas, da virilha. Então esse paciente a vida social dele, a cabeça dele, a vida social, a sua independência funcional, ela foi toda dilacerada por conta desse acidente, tanto que ele disse que preferia ter morrido, tá? Bom, esse é o nosso caso clínico. Então vamos entender primeiro o que é uma lesão medular traumática, tá? A lesão medular traumática ela é uma condição que envolve danos ao sistema nervoso central, proveniente de um impacto por acidentes automobilísticos ou algumas quedas mais graves. Normalmente os pacientes que sofrem esses acidentes, eles experimentam grandes mudanças em suas vidas, que levam de modo geral à dependência de cuidadores para realizar suas tarefas de vida diária. Então, esses pacientes que têm dano, como o nosso paciente teve a nível de T12, ele acaba ficando dependente de terceiros para, por exemplo, ir ao banheiro, ou para tomar um banho, para sair da cama. Então, o paciente ele fica bem, por conta dessa dependência, acaba que a sua autoestima ela fica bem baixa, né? Inclusive tarefas simples que antes eles não precisavam de ajuda, hoje eles precisam de ajuda e de um gasto energético enorme. Então, antigamente ele somente se levantava da cama, ia escovar o dente ou lavar o rosto. Hoje só o fato de levantar da cama para poder ir até a cadeira de rodas, por exemplo, já é um esforço enorme para esse paciente, justamente porque ele não está treinado ou habituado a esse processo, tá? Bom, vamos entender um pouco mais sobre a lesão medular. Ela é resultante de danos na medula, de trauma direto ou penetrante. O que seria um trauma direto ou um trauma penetrante? Penetrante normalmente, um exemplo claro é um tiro. Por exemplo, o paciente recebeu um tiro na parte da medula, e esse tiro perfurou a parte da medula dele. Então toda essa parte por onde a bala passou e queimou, ele vai perder os movimentos desses neurônios que foram afetados, tá? E um trauma direto é uma pancada ou uma queda, ou por exemplo, que o nosso paciente teve uma lesão por conta do acidente automobilístico. Bom, cerca de 80% de todos os sobreviventes de lesão da medula são do sexo masculino, a maioria são homens, tá? Então, vejam que dentro desse tipo de acidente, nós temos uma prevalência aí de homens e a idade deles normalmente é entre 16 e 30 anos. É a maior prevalência de danos nesse tipo de acidente, tá? E também de sexo masculino. Então, essas lesões elas podem ocorrer, ela ocorre com maior prevalência nesses tipos de pacientes, tá bom? Também podem ocorrer em idosos, com quedas, por exemplo, em pessoas que praticam esportes que geram algum tipo de perigo para a coluna, por exemplo, ginástica artística. Às vezes o atleta, ele cai de uma forma que a coluna ela fica um pouco torta, isso pode gerar
uma pressão em algum nervo ou até mesmo uma secção desse nervo. Pessoas com doenças ósseas também, por exemplo, a osteoporose, que é uma doença que faz os ossos ficarem mais fracos. Dependendo se o paciente for muito pesado, pode ser que dê uma fratura, e essa fratura pode sim seccionar a coluna, a medula espinhal, tá? Bom, sintomas. Mesmo que a medula lá não tenha sido rompida, uma lesão de medula ela pode resultar numa perda de função. Na verdade, a maioria das pessoas com alguma disfunção devido à lesão, seja total ou não total, da medula espinhal, elas podem apresentar alguns desses sintomas que nós vamos citar agora, tá? Alguma dor extrema ou pressão no pescoço, cabeça ou costas, dependendo de onde foi essa lesão da coluna. É comum também a pessoa ter formigamento ou perda de sensibilidade nos membros que são inervados após aquela lesão. No caso do nosso paciente, ele não tem nem formigamento, nem sensibilidade, nem movimento, porque o problema na medula dele foi secção total. Então ele não tem nenhum desses sintomas abaixo de T12, tá bom? Ele pode ter uma perda parcial ou completa de controle sobre qualquer membro do corpo que se enquadra para o nosso paciente por conta da lesão total da medula. Ele pode ter também a incontinência, urgência ou incontinência ou retenção urinária, dependendo se o nervo que foi afetado inerva essas partes do corpo, tá? Ele pode ter também dificuldade de equilíbrio ou dificuldade para caminhar. Se ele tiver uma lesão parcial na medula, mesmo a nível de T12, que é o que o nosso paciente tem, isso pode acarretar danos ao caminhar do paciente ou ao próprio equilíbrio. Alguns pacientes também sentem algumas sensações anormais de aperto no tórax, uma dor ou uma pressão ali no peito. A respiração também pode ser bem prejudicada. E o paciente também pode vir a ter caroços não usuais na cabeça ou na própria coluna, tá? Bom, como eu tinha dito anteriormente, a maioria dos sobreviventes, eles têm lesão medular, eles têm algum problema, fica alguma sequela. E pelo menos secundário resultante dessa lesão que ele tenha, tá? Então, o que pode vir a ser essas lesões secundárias? Espasticidade, dor, infecção, úlcera por pressão. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Tá? Bom, o diagnóstico. No geral, a lesão da medula ela é diagnosticada primeiramente pela perda da função no local, pela perda da função ou diminuição da função do local abaixo da lesão. No caso do nosso paciente, foi a perda total das funções, tá? E aí, qual é o nosso objetivo? Bom, antes de falar do objetivo, voltando no nosso diagnóstico, o médico, quando ele suspeita de uma lesão da medula, ele vai fazer uma avaliação completa no corpo do paciente, solicitar alguns exames e executar alguns testes especializados. Tudo isso a gente vai receber por meio do prontuário desse paciente, para a gente poder dar o nosso diagnóstico fisioterapêutico, tá? Quais são os objetivos da fisioterapia? Então, nós temos que ter ações que dão enfoque na independência desse paciente. Então, como eu havia dito lá no início, o paciente ele vai ficar dependente inicialmente, após a lesão, após ele retornar, receber alta do hospital, ele vai ficar completamente dependente, seja para levantar da cama, para ir ao banheiro, tomar banho, às vezes até se alimentar. Então, as nossas ações elas têm que ter enfoque para que esse paciente seja cada dia mais independente, cada dia mais funcional. Então, a gente tem que fornecer para ele a capacidade, por exemplo, de mudar-se de posição, de ter uma transferência de uma cama para cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cama, ou da cadeira de rodas para o vaso sanitário, para uma banheira, ou para uma cadeira de banho, cadeira de rodas de banho. A gente tem que dar essa funcionalidade para esse paciente dentro da medida do possível do quadro clínico dele, tá? Tratamento fisioterapêutico, ele pode ser cinesioterapêutico,
Ele engloba exercícios passivos para membros inferiores, pode ser extensão e flexão de coxa e joelho, que promovem a manutenção da amplitude articular e da flexibilidade. Nós podemos também fazer uso de meias elásticas de compressão para prevenir trombose venosa. Também a gente pode utilizar dos alongamentos para membro inferior e membro superior. Aí vai ter o objetivo de prevenir os encurtamentos musculares. Então a gente usa o alongamento seletivo subalongado, subalongando alguns músculos e alongando integralmente outros. Também o treino de mobilidade. Então a gente vai precisar ensinar o paciente a rolar, mover-se para cima e para baixo, fazer transferências de peso, atividade de equilíbrio, sentar-se, fazer a transferência para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cama e assim por diante. Bom, algumas orientações são necessárias, tá? Então, quando o paciente ele tem esse problema de lesão medular completa, o que ocorre muito com esses pacientes são as úlceras de pressão. Então, a gente pode promover um alívio dessas pressões, mudando o paciente de posição, para poder evitar que essas úlceras de pressão fiquem piores. Então aí o que a gente faz? A gente muda o paciente de posição, seja de decúbito ou sentado, deitado, para poder fazer com que a circulação sanguínea nesses locais elas não fiquem tão prejudicadas assim, tá? Bom, podemos também utilizar bolsas térmicas como recursos físicos, terapêuticos. Ela vai promover a vasodilatação, um relaxamento muscular, dependendo da lesão do paciente ou de onde a gente vai aplicar essa bolsa térmica. Vai promover também alguma analgesia, a melhora do metabolismo, consequentemente, vai ser um dos que a gente vai visualizar também. E a gente vai também, com uma bolsa de água quente, por exemplo, reduzir a rigidez articular. Então vai auxiliar a gente também nas movimentações que a gente precisa fazer com o paciente, tá bom? Além da diminuição do espasmo muscular, que é essencial para esses pacientes. Recursos manuais, que eu falei agora há pouco. A gente pode fazer movimentação articular passiva nesse paciente. Assim a gente vai evitar a rigidez articular e a gente mantém a integridade das articulações desse paciente, tá? Como ele não tem capacidade de movimentar a articulação sozinho, a gente pode fazer isso por ele. Bom, indicação de órtese. A órtese que nós indicamos para o tratamento desse paciente seria a órtese do tipo Gewelt, porque ela apresenta uma estrutura anterior, composta por uma placa external, hastes laterais do tronco, que vão dar sustentação lateral para esse paciente também, e uma placa suprapubiana. Então, a gente escolheu essa órtese porque ela é usada para permitir uma posição ereta desse paciente, controlando os movimentos de extensão e flexão da coluna vertebral e atuando no sistema de 3 forças exercidas na região external e pélvica anteriormente e posteriormente. Aí está explicando sobre as posições, né? Ela permite a posição ereta do paciente, controlando o movimento de flexão e extensão. E aí nós chegamos na nossa conclusão do nosso trabalho, tá? Bom, por conta da lesão do nosso paciente, do nosso caso clínico, ele teve uma lesão a nível de T12, perdeu todos os movimentos. Por conta disso, a qualidade de vida dele foi muito afetada. Esse paciente ele perdeu toda a independência que ele tinha, né? Então, desse modo, o nosso objetivo é readaptar esse paciente à sua rotina de vida diária. Claro que dentro do possível e com a utilização da órtese. Então, de acordo com as informações aí que nós temos aí no nosso trabalho, a gente concluiu que a órtese a ser indicada seria a do tipo Gewelt. Ela daria estabilidade para esse paciente. Esse tipo de órtese vai auxiliar o paciente a controlar os movimentos. Ele vai reaprender a controlar esses movimentos sem utilização das pernas, porque ele não tem mais essa força que vinha de lá. E aí, aliado a essa órtese, a gente pode indicar alguns exercícios de mobilidade desse paciente, que foi o que nós citamos também nos exercícios cinesioterapêuticos, como transferência de peso, rolar, para baixo, para cima, movimentação com as mãos, atividades de equilíbrio, as transferências de cadeira de rodas.
Dessa forma, a gente vai só de reensinar o paciente a se movimentar, a se controlar novamente, a controlar o seu corpo novamente, ele tendo essa condição de ficar um pouco mais funcional, nós conseguimos melhorar um pouco a qualidade de vida dele. E aí, aliás, não melhorar um pouco, a gente consegue dar condições para que ele melhore a qualidade de vida. Mas isso tem que partir do paciente. A gente dá as condições para eles, ensinamos da melhor maneira tudo o que ele precisa realizar para poder voltar a ser funcional. E aí o paciente também ele tem que ter a vontade para isso. Ok, só da gente dar essa condição para que ele seja mais funcional, ele já enxerga com certeza pode melhorar e que a sua qualidade de vida vai melhorar também. Tá? Esse foi o nosso trabalho. Caminhamos aí as referências bibliográficas já pro e-mail da professora. E qualquer dúvida, pode chamar qualquer um do nosso grupo. A gente consegue tirar essas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa noite.